Bom, então, boa noite, pessoal. Hoje a gente vai finalizar a nossa sequência de episódios dissecando o Enem. Episódio 4, a gente vai dissecar a cobrança de Constituição Federal na prova do Enem 3. Então, essa aqui foi a nossa amostragem. Eu selecionei todas as questões que teve cobrança de Constituição Federal. Foram essas três disciplinas: Direito Constitucional em 9 questões, Humanística em uma questão e Direitos Humanos em uma questão, 11 questões. E eu quero responder essas perguntas aqui com vocês. Quais as disciplinas que possuem uma cobrança relevante da Constituição Federal? O nível de raciocínio jurídico exigido para acertar essas questões e se o conhecimento da Constituição vinha como uma cobrança direta ou indireta ali das alternativas, das assertivas que tem que marcar verdadeiro ou falso e tudo mais. E como estudar a Constituição Federal com a técnica certa e a amplitude ideal. Beleza? Então vamos analisar. Hoje a aula vai ser mais curtinha, né? Se vocês não assistiram às últimas aulas de lei seca, de jurisprudência e de doutrina, né? Elas estão no YouTube, beleza? Então vão lá no Atleta dos Concursos e assistam essas aulas, são muito importantes também. A aula de hoje é bem estratégica, porque o conteúdo da Constituição Federal é bem delimitado, tá? Em relação aos códigos que a gente tem, as legislações esparsas, é bem delimitado. E ele é responsável por várias questões, principalmente em direito constitucional. Uma cobrança direta, né? A questão queria de você o conhecimento da Constituição Federal para acertar várias questões. Beleza? Então é muito estratégico, porque o conteúdo da Constituição é delimitado, é bem pequeno. Beleza? Bom, fazer uma introdução antes da gente analisar essas questões. Para quem não me conhece, sou Gustavo, advogado da União aí desde 2017, né? E desde 2021, 2020, eu e Edson, o Edson, engenheiro de produção, a gente está à frente aí do atleta dos concursos, né? E a dor, né, comum dos concurseiros que eu vivenciei quando eu era concurseiro e que motivou a gente a criar o atleta dos concursos é a condução da preparação ali de forma dispersa, sem um direcionamento assertivo, né? Os materiais são gigantes, cada vez mais cursinhos, a gente usa cada vez mais materiais, né? Os editais também são muito grandes, né? No caso do Enem são 134 pontos nesse edital, e aí a pessoa fica completamente perdida. Num tiroteio ali de conteúdo, ela fica no escuro, né? Sem saber o que priorizar para ter bons resultados. Tá? Então, a dor comum é essa quantidade gigantesca de informação, de material, cada um diz uma coisa, e a dispersão na preparação. Tá? Isso gera um problema, né? Porque a gente estuda muito, mas a gente acaba não focando naquilo que é diretamente cobrado. Tá? E no caso do Enem, a cobrança principal é de lei seca e de jurisprudência. Né? A nossa metodologia do atleta aqui é separar a Constituição Federal da lei seca, mas no fundo é assim a mesma coisa. A nossa metodologia envolve separar porque tem disciplinas específicas em que a Constituição é muito mais cobrada. Isso é um ponto de atenção muito forte, tá? Então a gente opta por separar a análise da Constituição Federal da lei seca, beleza? E aí os concurseiros estudam muitos materiais, eles se esforçam demais, só que aí a cobrança ela vem na lei seca, vem numa jurisprudência, e acontece que ao longo da preparação vocês não se preparam especificamente para isso, né? E aí a banca vem lá na hora da prova, ela brinca, né? Joga, copia e cola de um artigo da lei, de um artigo da Constituição e troca uma palavrinha-chave por outra e vocês, ao longo da preparação, não tiveram a disponibilidade, vocês estavam ali perdidos no emaranhado de conteúdo e vocês não conseguiram focar especificamente, né, na lei seca da Constituição Federal, no dispositivo ali, né, em decorar ali, entender, né, dominar as palavrinhas-chave principais dos artigos. Esses dias eu estava comentando uma questão de direito civil, né? E eu comentei lá, era de uso capião, né? De uso capião pró-família, salvo engano. E aí, no artigo, em um artigo só, né, o 1240A, tinham 5 palavrinhas-chave que eu selecionei, que eu pintei de cores diferentes, que o examinador podia brincar. E ele de fato brincou. Né? Ele até mostrou na questão que ele queria de você o conhecimento desse artigo. Mas aí ele fez pegadinhas ali, invertendo a lógica das palavrinhas-chave e fazendo uma pegadinha que muita gente errou, né? Porque muita gente não se preocupou ao estudar de construir exatamente essa proficiência na lei seca e também na lei seca da Constituição Federal, tá?
No meu caso, eu tinha uma certa facilidade nesse estudo, né? Era uma peculiaridade minha. Cada concurseiro a gente sabe que tem facilidades e dificuldades, né? Cada pessoa tem o seu contexto. Eu, especificamente, eu tinha uma certa facilidade de construir esse domínio na lei seca. A minha fraqueza estava na jurisprudência. E isso me fez aí ter uma preparação que se prolongou por 5 anos, né? Chegava na hora H, eu errava questões muito importantes de jurisprudência, eu rodava na segunda fase e ia mal nas primeiras fases por causa da jurisprudência. Lei seca e Constituição Federal especificamente não era um ponto de dificuldade minha, mas eu sei que é de grande parte dos concurseiros, porque o material dispersa a pessoa, então é uma energia que fica ali dissipada, e para além disso, o estudo da lei seca, o estudo da Constituição Federal, ele é maçante, ele é chato, né? E aí a gente sabe que os concurseiros acabam evitando esse estudo porque não tem uma facilidade, não tem ali um prazer naquele estudo de ficar estudando diretamente os dispositivos da lei, da Constituição, o que é muito importante, mas é chato, é maçante, e ninguém chama atenção para a importância de dominar essas palavrinhas, como a gente fala aqui, né? O tempo todo. Né? No final das contas, é isso que a banca quer de vocês, o domínio das palavrinhas-chave dos principais dispositivos. É isso, a cobrança é essa. Né? A proficiência que eles querem da gente é essa. Então é isso que a gente tem que entregar para eles. É ali que tem que estar o grosso da nossa energia. O material tem que ser o mais enxuto possível para sobrar tempo, sobrar energia para a gente focar nisso, que é onde a cobrança efetivamente está. Beleza? E aí, né, por esse estudo ser chato e pela dispersão, né, os concurseiros acabam evitando esse estudo e deixando essas questões na mesa, e são questões fáceis. Né? Muitas dessas questões que cobram lei seca, que cobram a Constituição Federal, são fáceis, né? Mas não teve a capacidade de investir energia especificamente nisso ao longo da preparação e erra essas questões fáceis. E isso dificulta muito a aprovação, porque essas questões fáceis a gente tinha que acertar para chegar na pontuação ali de 70% e 56 pontos. E a gente erra as questões fáceis porque o nosso foco está em outro lugar, mas o nosso foco devia estar aqui, beleza? Só para finalizar essa introdução, nós do Atleta dos Concursos, nós somos estrategistas. A gente não quer substituir, né, não quer rivalizar com os cursinhos de conteúdo que estão aí no mercado, tá? Seja aqueles que têm um material completaço, sejam aqueles que vendem resumos, não. Aqui o nosso escopo é estratégico. A gente mapeia as provas, disseca as provas, encontra os padrões, né, os padrões consolidados, seguros, e a partir daí a gente cria ferramentas, e o Edson aplica toda a expertise dele de engenheiro de produção para criar ferramentas otimizadas para direcionar vocês, né, a ter esse caminho mais curto e mais direto para construir as proficiências de forma alinhada como esse conhecimento é cobrado aí na prova da ENAM. Beleza? Então, esse é o nosso objetivo. Nós somos estrategistas, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai analisar aí 11 questões que cobraram a Constituição Federal para entender os padrões dessa cobrança, tá? Vamos lá, então. Vamos começar por Constituição Federal, Direito Constitucional. Foram 9 questões, aí todas as questões cobraram Constituição Federal nessa disciplina, beleza? Então, teve cobrança de Constituição Federal em 9 das 16 questões do ENAM 3 de Direito Constitucional, 56,3%. E aí eu não estou dizendo aqui que teve cobrança só de Constituição Federal, tá? Mas a Constituição Federal apareceu nessas questões. Mas, adicionalmente, pode ter sido cobrado também doutrina, jurisprudência, lei seca, tá? Mas tiveram cobrança aqui de Constituição Federal. Vamos lá. Questão 2, tá? Ela cobrou esses assuntos aqui e foi um caso concreto ali, um caso fictício em que um deputado federal ele queria apresentar um projeto de lei com esse escopo aqui, ó, lazer da população carente. E esse projeto acarretava despesas para sua implementação. E aí perguntava, a partir da Constituição Federal e a partir do nosso ordenamento, se era constitucional que um deputado federal apresentasse esse projeto, tá? E aqui eu botei que a cobrança da Constituição Federal era lateral, foi a única questão que tinha uma cobrança mais lateral, o escopo principal, tá? Eu coloquei que era uma tese de repercussão geral, beleza? No sentido de que não usurpa a competência privativa do Poder Executivo ali,
tá? Uma lei que cria despesa para a administração, mas não trata da estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. Então, esse tema aqui de lazer da população carente, ele não está no escopo ali da proibição, beleza? E eu coloquei uma cobrança lateral, porque isso daqui está na Constituição, né, mas está ao contrário senso, né? Fala aqui da iniciativa privativa do presidente da República, né, ter aqui a iniciativa dessas leis que tratam ali da estrutura da administração, dos servidores públicos, né? Então, a contrário senso, no caso ali de lazer, não está na Constituição. E fala aqui também no artigo 63, ó. Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do presidente da República. Então, teve cobrança do conhecimento da Constituição, né, em alguns alternativos aqui, até cobrava diretamente esses dispositivos, mas o cerne da cobrança era mais aqui essa tese de repercussão geral. Tá? Mas o conhecimento da Constituição te ajudaria a matar essa questão, sem dúvida nenhuma, tá? E isso nos remete a um direcionamento sobre o conhecimento da Constituição, de que mesmo quando a questão ela está tratando ali de uma jurisprudência, de uma lei seca, né, conhecer a Constituição Federal muitas vezes te ajuda a matar indiretamente essa questão, tá? Às vezes a Constituição não está nem falando diretamente desse assunto ali, mas com os princípios, os dispositivos, né, as imposições previstas na Constituição te fazem ter um raciocínio jurídico que mata a questão de forma indireta, mesmo sem saber especificamente o conteúdo da questão, beleza? Então, estudar a Constituição Federal estrategicamente é muito importante, tá? Mas vamos lá, vamos seguir. Então, questão 3 aqui, controle de constitucionalidade, tá? E a questão falava sobre a DPF. E olha como isso já revela para a gente um caminho interessante, ó. Ela colocou ali 5 alternativas, e as 5 alternativas elas cobravam realmente precedentes ali do Supremo. Mas, né, no final das contas, você encontrava a resposta aqui na Constituição Federal. Olha lá, fala ali o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 2/3 de seus membros, tá? Ter ali o proceder das súmulas vinculantes, beleza? Aprovar súmula vinculante, tá? E também, né, nesse mesmo rito será o da revisão ou do cancelamento da súmula vinculante. Então, tem esse rito específico aqui previsto no 103A. E aí, aqui na alternativa, ó, ele fala que a ADPF é a via adequada para se obter a interpretação, a revisão ou cancelamento da súmula vinculante. Não é, né? É esse rito aqui previsto no 103A. Então, teve uma cobrança direta da Constituição Federal. Agora, ele estava esperando de você o conhecimento aqui desse julgado de 2011, ó. A ADPF não é a via adequada para se obter a interpretação, a revisão ou cancelamento da súmula vinculante. Mas na prática você respondia essa questão conhecendo o artigo 103A da Constituição Federal. Então, olha que interessante, né? Não era nem o cerne aqui da cobrança, ele queria julgados ali relacionados à ADPF, mas no final das contas, você encontrava a resposta na Constituição Federal, ali no rito para a súmula vinculante. Beleza? E era exatamente essa resposta aqui que era para ser marcada. Beleza? Aí vamos lá. Questão 6. Essa daqui já foi uma cobrança bem direta da Constituição Federal. Trata ali de direito do trabalho, né? É um caso concreto aqui que fala do Pedro, tem 13 anos de idade, a Silvia tem 17 anos, eles trabalham como aprendizes. Aí fala aqui da Regina, que tem 20 anos de idade, o Júlio, 17, eles trabalham em escala de 12 por 36, tá? De 19 às 7 horas, com pausa alimentar de 1 hora. E depois fala aqui desse último caso. Aí ele pergunta diretamente à luz da Constituição Federal. Então, essa é uma questão extraída diretamente da disposição da Constituição Federal. E aí fala ali dos contratos, né, das pessoas aqui, né, do caso fictício, e pergunta à luz da Constituição Federal, né, e cobrou o artigo 7º, inciso ali 33, né? Então, ele define, né, a proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos,
né, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, com esse dispositivo aqui da Constituição, sabendo ele, você acertava aqui o enquadramento, né, dessa questão. E para além disso, ele queria também saber aqui, ó, um conhecimentozinho que era doutrinário, tá? Ele queria saber se era um caso de proibição ou de ilicitude desse contrato de trabalho. Beleza? Então, ele cobrava também um conhecimento ali bem lateral, doutrinário, mas o cerne da questão exigia de você o conhecimento da Constituição Federal. Cobrou diretamente aqui a Constituição Federal. Beleza? E aí você vê, ó, que questão fácil, né? Que questão fácil. Cobrada diretamente da Constituição. Aí, se você erra uma questão fácil dessa, já é menos um ponto, né? Menos um ponto fácil. Você tem que compensar isso acertando uma questão difícil depois, né? Então, a gente tem que acertar essas questões fáceis. Tem que ter domínio desses artigos aqui. E a gente vê, né? A Constituição ela tem um conteúdo bem delimitado. Então, é mais fácil acertar uma questão que cobra diretamente o conhecimento da Constituição Federal. A gente tem que acertar. Beleza? Vamos seguir. Questão 7. Aqui foi uma questão que não cobrou só a Constituição Federal, mas cobrou também ali as disposições da Constituição. Tá? Foi também um ponto ali de direito do trabalho, beleza? O Sindicato das Empresas do ramo de siderurgia de determinado município de São Paulo e os sindicatos dos trabalhadores de indústria e tal, entabularam uma convenção coletiva que dispunha sobre vários direitos trabalhistas dos empregados, alegando a prevalência do negociado sobre o legislado. Mas aí a questão eu queria saber de você se essas cláusulas observavam, né, os termos da Constituição Federal. Beleza? Eram vários dispositivos ali. E você precisava saber, por exemplo, também no artigo 7, sétimo, ó, né? Então, a previsão desses direitos aqui, ó, do seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário e da licença paternidade nos casos fixados em lei. Aqui, ó, considerando a previsão da licença maternidade, fica suprimido o direito à licença paternidade. Isso daqui ela é uma cláusula ali da negociação coletiva. Não, não pode. Está previsto na Constituição Federal a licença paternidade, né? Então não pode. E aqui também, ó, a estipulação da estabilidade normativa decenal fica acordada a redução da estabilidade gestante, a fim de equivaler com a licença maternidade. Não, tá aqui também, né? Tá aqui também, beleza? Na Constituição, no artigo 10 da DCT, beleza? O seguro-desemprego, a licença paternidade também. Vamos ver aqui, ó, licença maternidade, aqui, ó. Eh, Ó, aqui, ó, considerando a existência de programa permanente de transferência de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social, fica suprimido o direito ao seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Não pode, está na Constituição, está no artigo 7º. Beleza? Então você tinha a cobrança aí dos dispositivos constitucionais. Para além disso, tinha outros assuntos aqui também nessa questão, tá? Mas teve cobrança direta da Constituição Federal. Teve aqui artigos aqui da convenção, das convenções da OIT, teve também, tá? E teve repercussão geral aqui do Supremo, mas cobrou diretamente a Constituição Federal, beleza? Vamos seguir aqui. Essa aí foi uma questão, ó, de cobrança única e exclusiva da Constituição Federal, parte de competência ali dos tribunais. Ó, determinada sociedade empresária mantém em seus quadros de prestadores de serviços tanto empregados seletistas quanto para serviços eventuais de trabalhadores autônomos ou trabalhadores que prestam serviço por intermédio de pessoa jurídica. Certo dia houve a visita de um auditor fiscal do trabalho que lhe lavrou um auto de infração, beleza? E aí perguntava ali, né, quem teria a competência para julgar a demanda relacionada a esse auto de infração, né? E aí a cobrança direta aqui do artigo 114, né? Sendo que já está mapeado aí nas provas anteriores, né, do Enem, que esses dispositivos relacionados à competência dos tribunais, eles despencam, né? Então aqui foi, inclusive esse 114 já tinha caído em provas anteriores do Enem, beleza? Outro inciso, não tinha sido esse, tinha sido outro inciso. Então compete à Justiça do Trabalho
processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Você vê mais uma questão fácil, né? Fácil, bem simplória, retirada ali de um dispositivo da Constituição Federal. Então, esse tipo de questão a gente tem que acertar. Se a gente não consegue acertar essas questões, aí a gente está se enrolando, né, na pontuação do Enem, que a gente está deixando na mesa questões fáceis, beleza? Que são feitas a partir de um conteúdo bem delimitado da Constituição. Essas questões a gente tem obrigação de acertar, beleza? Questão 10, competência tributária, ali a parte de direito constitucional tributário, né? E aí falava aqui, ó, a União, por seu órgão competente, decidiu realizar um lançamento tributário do imposto de renda, né, incidente na fonte em relação aos valores pagos pelo município alfa a uma sociedade empresária. Então, o município contratou uma sociedade empresária para fazer alguns serviços ali e tal, e ela reteve, né, o imposto de renda. E aí a União fez esse lançamento tributário aí. Beleza? Aí perguntava se é, deveria repassar para a União ou não. É aqui, ó. Eles esclareceram que os valores correspondentes ao imposto sobre a renda retido na fonte foram efetivamente descontados, mas não foram repassados à União. Beleza? E pergunta se, à luz da sistemática constitucional, se essa conduta foi correta ou equivocada. Beleza? E mais um artigo aqui da Constituição que foi cobrado diretamente. Você respondia essa questão tanto com a Constituição quanto com uma repercussão geral aqui, né, do Supremo, né, que ele investigou exatamente esse caso. Aqui, ó, pertence ao município a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre valores pagos por eles, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para prestação de bens ou serviços, conforme disposto no artigo 158 e 157 da Constituição Federal. Então, ele enfrentou isso aqui em repercussão geral, mas a questão se já retirava aqui da Constituição. Ó, pertence aos municípios o produto da arrecadação de imposto da União sobre renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, né? Então, qualquer pagamento que for realizado pelos municípios, eles vão reter esse imposto de renda e não vão repassar para a União. Isso aqui já está, é claro, no dispositivo da Constituição Federal. Beleza? E muita gente tem dificuldade em direito do trabalho, em tributário, mas você vê que a cobrança vai ali na Constituição Federal. Isso simplifica muito o estudo. Então, a gente precisa ter esse. Não é certo, né, que as próximas provas elas vão ter a cobrança só da Constituição Federal. Mas, pô, pelo menos a Constituição Federal a gente tem que estar fera, né? Tem que pegar todos esses artigos ali relacionados ao direito tributário e orçamentário de finanças públicas na Constituição, tem que pegar todos eles, tem que destrinchar, tem que garantir que a gente tem esse conhecimento, beleza? A gente tem que estar preparado para acertar esse tipo de questão, beleza? Vamos lá, questão 13. Poder Judiciário, ali cobrou o ponto 12 de Poder Judiciário, o ponto também ali de controle de constitucionalidade. E aí vamos ver aí qual foi, né, a cobrança da Constituição. Então, o município e uma organização internacional celebraram um ajuste caracterizado pela convergência de interesses, tal, 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 tal. Em razão das divergências, a questão foi judicializada. O juízo com competência originária para processar e julgar a demanda julgou improcedente o pedido, exaurindo a respectiva instância. Sobre a decisão, à luz da sistemática vigente, assinale a afirmativa correta. Então, mais uma questão ali de cobrança de competência dos tribunais, né? E esse artigo 105 também já tinha sido cobrado em provas anteriores. Então, já era mais um artigo manjado. 105 e o 114 são repeteco, né? Nessa prova do ENA 3. Já tinha sido cobrado nas provas anteriores. Então, aqui é claro, né, a resposta, ó, compete ao STJ julgar em recurso ordinário as causas em que forem parte de Estado estrangeiro, o organismo internacional de um lado e do outro o município ou pessoa residente ou domiciliada aí no país. Beleza? Então tá aqui, ó. Pode ser objeto de recurso de fundamentação livre a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então você precisava saber que era um recurso ordinário,
né, e no STJ. Beleza? E precisava desse conhecimentozinho aqui doutrinário, que é muito lateralizado, né? É muito simplório. Precisava saber que esse recurso ele tem fundamentação livre ou vinculada, né? Então é um conhecimento bem superficial doutrinário também, né? Acréscimo à cobrança direta da Constituição, que foi o cerne aqui da cobrança. Beleza? Olha só, né? Questões bem fáceis cobrando a Constituição Federal, né? Os dispositivos principais ali da Constituição Federal, né? Que se você der mole e errar, você já está prejudicando demais a sua pontuação, né, Nando? São pontos preciosos que você tem que garantir que você vai acertar. Beleza? Vamos seguir, que ainda tem mais. Aqui a questão 14. Ela cobrou ali não só a Constituição, vamos ver? Constituição e jurisprudência. Vamos ver o que cobrou de Constituição Federal aqui. Constituição estadual foi modificada por iniciativa parlamentar e passou a dispor que compete privativamente ao TJ eleger seu órgão diretivo por voto de todos os magistrados em atividade, né? De primeiro e segundo graus de respectiva jurisdição, tal, tal, tal. Por sua vez, uma lei que trata da magistratura datada de 79 expressa que os tribunais elegerão aqueles que ocuparão os cargos de direção. Beleza? De acordo com a Constituição Federal de 88 e, né, a posição da STF assinale a afirmativa correta. Então, essa celeuma aqui está disposta na Constituição. Né? Aqui, ó, compete privativamente aos tribunais, ó, eleger seus órgãos diretivos, né? E elaborar seus regimentos internos. Então, está disposto na Constituição, né? São os tribunais que elegerão aqueles que ocuparão os cargos de direção, não são o voto de todos os magistrados em atividade de primeiro e segundo graus. Isso por si só, só esse artigo da Constituição aqui, ele já respondia essa questão, beleza? Mas para além dele, teve também o julgado aí do final de 2024 que só ratificou aquilo que já está na Constituição, né? Inconstitucional norma da Constituição Estadual oriunda de iniciativa parlamentar que disciplina matéria atinente à eleição dos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça local. Né? E está aqui, né, os dispositivos relacionados da Constituição, dentre eles esse 96 aqui, que ele define, né, exatamente, né, o que foi cobrado na questão. Beleza? Então, mais um aí com cobrança direta da Constituição Federal. Beleza? Você matava mais uma questão. Fechado? Vamos lá, questão 15, intervenção federal, foi o cerne da cobrança e atribuições aí do legislativo, do executivo e do judiciário. E também cobrou o estado de defesa e estado de sítio, né? A intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio são institutos previstos na Constituição Federal. Beleza? Pode-se dizer que esses três institutos têm em comum a característica da excepcionalidade, tá? Então, tem hipóteses excepcionais taxativamente previstas no texto constitucional. E aí pede para você marcar verdadeiro ou falso. E tudo isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição, copia e cola, tá? À exceção dessa palavrinha aqui, solicitação do Supremo Tribunal Federal. Na Constituição tá requisição. Olha só, aquela questão ali é um Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola desses artigos aqui, 34, 36, 84, 136, 137. É a sistemática desses institutos aí. É da intervenção federal, Estado de defesa, Estado de sítio. Mas é uma pegadinha clássica também, né? Já é cobrada tradicionalmente há muitos anos, essa pegadinha aqui, né? Ó, no caso do artigo 34, inciso 4º, né, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Então, lá na questão trocou requisição por solicitação. Não, solicitação é só do Poder Legislativo e do Poder Executivo. E aí a gente vê o nível, né? O grau de exigência desse tipo de questão. Então, é isso aqui que a gente precisa conhecer, né? Ao longo da nossa preparação, a gente precisa separar a energia, concentrar a energia em construir esse tipo de conhecimento, esse tipo de segurança, e chegar na hora da prova e ter capacidade de
entender que teve uma pegadinha ali que ele trocou uma palavrinha-chave por outra, e aí inverteu a lógica daquele dispositivo. Isso acontece tanto na cobrança da lei seca quanto da Constituição Federal. E aí são muitos e muitos pontos preciosos que a gente deixa na mesa por estar estudando ali por materiais gigantescos, né? Tá dispersando a nossa energia quando o foco deveria estar aqui, a cobrança está aqui, né? Troca uma palavrinha-chave por outra, né? Ele quer saber de você a redação da lei seca, da Constituição Federal. Então é aqui que a gente tem que investir a nossa energia. E a gente não pode se permitir ter uma preparação dispersa, né? Dispersar a nossa energia, né? E focar em outras coisas que não isso daqui. Beleza? A gente tem que garantir que a gente vai acertar esses pontos, tá? Para a gente passar no Enem o mais rápido possível, né? Para não ficar ali, às vezes, reprovado no Enem por 1, 2, 3 pontos, né? A gente teve até um colega nosso aí, aluno, que ele tinha passado, ele acertou 56 pontos, mas no final das contas a FGV mudou o gabarito de uma questão, né? E aí ele perdeu essa questão que teve mudança de gabarito, então no final das contas ele ficou de fora. Ele tirou 55 pontos, né? E a gente tem que garantir que a gente não vai deixar escapar o Enem, que está atrasando a nossa vida, né? O Enem só está atrapalhando a nossa vida por causa de 1, 2, 3 questões, que muitas vezes é aqui, né? Essa cobrança de lei seca de Constituição Federal, né? Troca uma palavrinha por outra e a gente não se preparou. A nossa energia estava em outro local que não aqui. Então, o foco da nossa energia tem que estar na cobrança, e a cobrança está aqui, é aqui que a gente vai investir energia, beleza? E vocês veem que em Constituição, que a Constituição despenca na disciplina de direito constitucional, de fato. Tá? Ela é muito cobrada aqui. Então, nessa disciplina, nos pontos do edital ali de direito constitucional, a gente tem que investir uma boa energia na Constituição Federal. Beleza? Humanística teve cobrança aí de uma questãozinha, tá? Vamos ver aqui o que cobrou. Foi essa questão 32 ali sobre responsabilização administrativa, civil e funcional dos magistrados. E aí, essa alternativa aqui, ó, essa assertiva. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, assegurada a ampla defesa. Beleza? Então, essa afirmativa aqui foi retirada do artigo 93, inciso 8º aqui, ó, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Foi copia e cola, beleza? Então, essa aqui foi a cobrança. Sendo que nessa questão aqui, teve cobrança também de lei seca e de jurisprudência, beleza? Mas teve uma cobrançazinha ali lateral da Constituição Federal, beleza? Fica aí como um dado para a gente trabalhar. O foco está em direito constitucional, sem dúvida nenhuma. Tá? Aí já teve para o Aldenan que também cobrou a Constituição Federal em direito administrativo, apesar de não ser tão marcante. Então, o foco da cobrança realmente está em constitucional, beleza? E direitos humanos também ali em uma questão teve cobrança ali da Constituição Federal, nessa questão aqui 36. De acordo com os dados publicados pela Agência Brasil e tal, teve denúncia de intolerância religiosa. São quase 1.000 denúncias a mais em 2024, etc. Aí sobre o tema, assinale a afirmativa correta. Aí pede aqui o conhecimento do artigo 19 da Constituição, qualifica o Estado brasileiro como laico e não há na Constituição Federal qualquer artigo que faça menção à fé e às religiões. E aí não é o que está aqui, né? O artigo 19 está aqui e o artigo 210 fala: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Beleza? Então tem previsão sim, tá? Na Constituição Federal. E aí, ó, esse aqui também, né, o ensino religioso em escolas públicas não pode ter caráter. Não, esse aqui é jurisprudência já. Beleza? Então, a gente vê que teve uma cobrança também bem lateral aqui em direitos humanos, mas teve um dado para a gente trabalhar. Tá? O foco da cobrança, então, é em constitucional. Em constitucional, que é a disciplina mais importante, né? Constitucional são 16 questões de 80. 20% do Enem está em direito constitucional.
E boa parte das questões de constitucional cobra a Constituição Federal. Então a gente precisa construir esse conhecimento aí, né, para ir bem nas questões de constitucional, garantir pontos extras, beleza? É, reflexões finais aí desse mapeamento, né? Deixa eu antes passar aqui. Não, antes eu vou fazer essas reflexões aqui, depois a gente vai dar uma analisada aqui geral, ó. A gente vai fazer essa análise aqui de todas as disciplinas do Enem 3, né? Um fechamento das 4 aulas que a gente teve aqui do Dissecando Enem, de doutrina, de jurisprudência, de lei seca e de Constituição Federal. A gente vai fazer um apanhado geral aqui, beleza? Mas antes vamos arrematar com aqui a análise de direito constitucional. Então, como estudar a Constituição Federal com a técnica certa e amplitude ideal? Lembrando que a gente já respondeu que cobrança de Constituição realmente é na disciplina de direito constitucional. Você tem que separar uma boa quantidade de energia ali nessa disciplina para garantir que você vai acertar essas questões que tem cobrança direta, direta da Constituição Federal. É muito importante você ganhar essas questões, beleza? Para além disso, né, a técnica certa e a amplitude ideal é primeiro entender ali, né, nas ferramentas, né, se você está no treinamento, né, para entender quais são os pontos ali de direito constitucional de outras disciplinas que eventualmente têm essa cobrança sob a perspectiva da Constituição e neles você vai ter que investir energia em dominar os dispositivos da Constituição Federal. Beleza? E como fazer esse estudo? Né? Na minha visão, você tem que ter o Vademecum sempre aberto, tá? E você tem que estudar esses temas, né, sob a perspectiva da Constituição Federal. Então, para além de um material que você tem aí, um livro ou material do cursinho, né, você precisa estudar esses assuntos sob a perspectiva da Constituição Federal sempre, beleza? Esse é o foco da cobrança, tá? Lembrando, para aqueles pontos onde, né, os nossos direcionamentos apontam que a cobrança vai ser da Constituição Federal, beleza? A gente mapeou que o foco é a cobrança de Constituição Federal, para além de um material enxuto, a gente tem que gastar energia na Constituição, beleza? A gente tem que combater a armadilha da falta de domínio da redação da Constituição, que é o que a gente chamou de energia dissipada. A gente está estudando ali por materiais, né, muito densos, prolixos, e não está dominando ali a palavrinha-chave, né, a requisição ou a solicitação. Beleza? É ali que tem que estar a nossa energia. Garantir que a gente vai saber julgar corretamente na hora da prova. Beleza? Pode ser chato, pode ser maçante, pode ser desafiador, mas a gente não pode julgar, né? A gente tem que constatar como é a cobrança e se preparar de acordo para isso, que a gente vai conseguir pontuar. Beleza? E aí, é, formas de ter esse estudo, né? Tem o estudo objetivo e estudo subjetivo. Como que é o estudo objetivo? O estudo objetivo ele é feito a partir das questões anteriores. Então, a partir das questões anteriores, seja do Enem, seja de outras provas aí relacionadas, né, de, por exemplo, juiz pela FGV, né, mas principalmente as provas anteriores do Enem, a gente faz essas questões e observa quais são ali os principais dispositivos, em quais assuntos, né, eles estão concentrados ali a cobrança da Constituição Federal. A gente entendendo isso, a gente já consegue direcionar assertivamente a nossa energia, beleza? E aí, para além disso, tem o estudo subjetivo, que não parte só das questões anteriores, é a gente com a Constituição Federal. E a gente ali faz o estudo dos dispositivos antecipando as possíveis pegadinhas ali do examinador. Exatamente entendendo, aqui está a solicitação, então ele vai brincar, ele vai trocar por requisição, beleza? Esse tipo de pegadinha aqui é exatamente isso que eles fazem aqui na prova do Enem, nas provas da FGV, de carreira jurídica em geral. Então a gente tem que estar preparado para isso. Tá? Então, essas duas formas aí de estudo: estudo objetivo, questões de prova anterior, e estudo subjetivo, você com a Constituição, antecipando as pegadinhas, marcando as palavras-chave, beleza? E esse ponto que a Constituição, o estudo da Constituição, da lei seca da Constituição, ele tem um ótimo custo-benefício, porque a Constituição, como a gente viu, né, em direito constitucional, ela responde por várias questões do Enem, tá? E tem uma quantidade de informação bem delimitada. A gente vê ali que a parte dos tribunais, né, do Poder Judiciário, 93 ao cento e poucos, né, 114 ali,
Caiu em três questões. Então, três questões do artigo 93 ao 114, você ganhava só lendo ali os dispositivos de 30 artigos da Constituição. Três questões do Enem. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, beleza? O artigo 7º, né, da Constituição, parte de direito constitucional trabalhista, também duas questões. Olha isso, só o artigo 7º, só ler os incisos ali do artigo 7º. Eram duas questões, beleza? Não era o conhecimento exclusivo da questão, mas é importante você ter também, né? Agora, da parte do Poder Judiciário ali, do 93 ao 114, você ganhava três questões só com o domínio desses 30 artigos aí da Constituição. É muito importante, né? É muito estratégico isso, né? A gente pode gastar inúmeras horas estudando materiais gigantescos e não ganhar nada de questões. E a gente pode ter um estudo bem delimitado ali de 30 artigos da Constituição e ganhar três questões da ANAM, né? Então a gente precisa ter essa estratégia. Hoje eu fiz um stories, eu falei que a estratégia é o pai da preparação. Ele precede a tudo. Ele está em cima de tudo. Tá acima dos materiais, do cursinho, do livro, do buscador do dizer o direito, da lei seca, né? Acima, tem precedência aos flashcards, a revisão, né? A estratégia, ela é o pai de toda a preparação, né? É ela que direciona tudo. Então a gente precisa ter da estratégica da nossa Uau! preparação. Boa, Raquel. Vamos lá, tô acabando, tô acabando. Aí eu vou abrir para vocês falarem. Vamos lá. Tem mais uma estratégia também que é muito importante. É só fechar aí, por favor, Raquel, o áudio para a gente finalizar. Tem também uma técnica que é muito importante, que é a técnica do passo para trás. Beleza? Quando a gente vê que, por exemplo, cobrou ali o artigo 114 da Constituição Federal, o inciso 8º, a gente não vai se limitar a estudar o artigo 114, inciso 8º, tá? A gente vai estudar, se possível, o capítulo inteiro, né, do Poder Judiciário. A gente não consegue garantir que a próxima prova vai cobrar exatamente aquele inciso daquele exato artigo que já foi cobrado na prova anterior. Às vezes acontece, tá? Às vezes acontece isso. Mas a gente não pode garantir. A gente entende que aquele tema foi muito cobrado e a partir daí a gente estuda o capítulo inteiro, estuda o tema inteiro na perspectiva da lei seca ou da Constituição. Então, isso é o que a gente chama de passo para trás. A gente mapeia a cobrança e estuda o tema inteiro sobre a perspectiva da Constituição Federal ou da lei seca. Isso é muito importante. Isso garante aí muitas questões de prova. Beleza? Essa técnica é muito estratégica. E, por fim, a revisão, né? A gente sabe que os concurseiros têm desafios relacionados à revisão. Eles falam, pô, não tenho tempo de revisar, eu tenho que revisar muita coisa, eu gasto muito tempo. Então, torna mais objetivo, mais estratégica a sua revisão, né? Aqueles assuntos que são cobrados na perspectiva da Lei Seca e da Constituição Federal, né? Estrutura a sua revisão para você consolidar, principalmente, o conhecimento da Constituição Federal, né? Enxuga a sua revisão. Você precisa garantir que você vai chegar na prova com esse conhecimento, sabendo ali diferenciar, né, as pegadinhas que a banca faz, ela trocando requisição por solicitação. Beleza? Então, você precisa ter uma estratégia de revisão da lei seca e da Constituição Federal especificamente, tá? Porque, né, o diferencial da aprovação no Enem está na lei seca, e aí considerando a lei seca com Constituição Federal, e jurisprudência. Tá? Então você precisa garantir que você tem esse domínio aí desse conhecimento para você pontuar em larga escala no Enem. Beleza? Para finalizar, então, essa aula aí, a gente vai pegar esse mapeamento aqui dos quatro eixos de cobrança, que é uma das ferramentas que a gente tem no treinamento. Né? Aqui eu selecionei só do Enem 3, mas a gente tem de todas as outras provas do Enem. Tá? E aqui está o consolidado dos quatro eixos, né? Tanto do encontro de hoje, da Constituição Federal, quanto dos encontros das últimas semanas, que a gente falou da doutrina, falou da jurisprudência, falou da lei seca. Beleza? Então vamos olhar aqui cada disciplina. Ó. No ENA 3, a gente percebe que o grosso da cobrança está na jurisprudência e na Constituição Federal, né? Lembrando, uma questão ela pode cobrar mais aqui de um eixo, né? São 5 alternativas, beleza? Então, a chave para ir bem está aqui, na jurisprudência e na Constituição Federal. E aí, no nosso treinamento, logicamente, a gente vai dar direcionamentos extras, né? Tá, o que de jurisprudência
é mais cobrado? Quais são os pontos? Quais são os precedentes, tipos de precedentes? Na Constituição Federal também, quais são os pontos, né? Quais são os principais artigos aí que são aqueles mais explorados? Tá? A gente tem tudo isso aqui também nas nossas outras ferramentas, o Big Eye e tudo mais. A gente tem tudo isso mapeado, mas isso aqui já dá um belo direcionamento. É só de saber que você precisa, em direito constitucional, investir o grosso da sua energia em jurisprudência e na Constituição, pois já é um belo direcionamento. Em direito administrativo, olha só, o grosso tá aqui, ó, na lei seca, beleza? Nas legislações esparsas. Aí tem aqui, ó, lei de processo administrativo, e outras aqui, ó, lei de licitações, beleza? E então, o grosso tá aqui, ó, o decreto ali relacionado à desapropriação, beleza? Tá aqui, ó, jurisprudência. Jurisprudência tem um pouquinho de cobrança também, né? Doutrina também tem um pouquinho. A gente percebe como é o grau de exigência, é bem objetivo, bem superficial. E você vê aqui nesse ENAM 3 não cobrou Constituição Federal, mas o grosso está aqui na lei seca. É aqui que tem que estar a maior parte da energia que você vai despender em direito administrativo. Beleza? Humanística, a gente já percebe que é um pouco mais diluído. Tem doutrina, mas tem também muita lei seca, né? E aí tem alguns dispositivos aqui de predileção, tem resoluções do CNJ, coisas que geralmente a gente não estuda, né? Mas que aqui no ENAM e nessa disciplina de humanística tem um grau de cobrança forte, né? Duas ou três questões aqui de humanística cobraram resoluções do CNJ, beleza? Então é uma quantidade muito grande, né? Mas, para além disso, tem também doutrina, tá? Direitos humanos. O grosso também da cobrança está na doutrina, beleza? E jurisprudência e legislação, lei seca, também é um pouquinho cobrado, mas o forte, né? O principal aqui em direitos humanos é a doutrina, tá? E aí chegam nessas outras disciplinas em que o forte está realmente na lei seca, né? Com quase todas as questões cobrando lei seca. Ó, direito processual civil, 91% das questões cobravam a lei seca em pelo menos uma das alternativas. Direito civil, 100% das questões cobrava a lei seca. Empresarial, 83,3% cobrava a lei seca. E penal também aqui, ó, 91,7% cobrava a lei seca. Não só, né? A gente vê que tem cobrança também de outros eixos. Por exemplo, processo civil tem uma cobrança relevante de jurisprudência, zero Constituição Federal. Tem uma cobrança relevante de jurisprudência, doutrina, aqui, ó, beira a irrelevância, né? E quando é cobrado, pô, é muito feijão com arroz, beleza? Doutrina e civil também beira a irrelevância, né? E a gente vê que essas disciplinas são doutrinas que têm, são disciplinas que têm doutrina, né? A gente poderia gastar muito e muito tempo se aprofundando nas doutrinas que tem de processo civil e direito civil. Mas para o Enan, isso aqui é irrelevante, tá? O nosso foco tem que estar na lei seca, tá? E em processo civil na jurisprudência. Direito empresarial, aqui também, né? Lei seca. Mas não é só o Código Civil, tem legislações esparsas ali que são cobradas, beleza? E teve uma cobrançazinha aqui de jurisprudência também. Mas o forte é lei seca. E direito penal, que tem ali também uma cobrança da lei seca em grande parte das questões, mas aí, na minha visão, né, é uma cobrança que é um pouco mais refinada, geralmente, que você precisa de um conhecimento muitas vezes associado à jurisprudência e à doutrina para saber enquadrar uma conduta num determinado crime e tudo mais. Então, você precisa da lei seca associada à doutrina e à jurisprudência. Então, é um conhecimento mais refinado, beleza? Mas boa parte delas aqui também era lei seca, você matava só com a lei, beleza? Só conhecendo a lei seca. Fechou? E um outro parênteses aqui em doutrina, é a doutrina de direitos humanos, que a gente vê que tem um nível de aprofundamento, um grau de exigência mais elevado, né? Não é o feijão com arroz. Mas fora direitos humanos, tá aí um pouquinho de humanística, o nível de cobrança de doutrina dessa prova em todas as demais disciplinas é o feijão com arroz, beleza?
É o puro feijão com arroz. É muito objetivo, muito superficial, tá? O desafio não tá na doutrina, beleza? Cada disciplina tem os seus desafios, né? Mas a gente já tem tudo mapeado, né? A gente tem um caminho firme aqui para trilhar, beleza? E só finalizar aqui com o grosso da prova, né? E reforçando, né? Vocês veem aqui, ó, por exemplo, penal dá mais de 100%. Por quê? Porque as questões elas podem cobrar mais de um eixo. Então, a lei seca deu 91%, mais jurisprudência deu 50%, doutrina deu 33%. Porque essa questão 69, por exemplo, cobrou, tá, três eixos aqui para você matar todas as alternativas, tá? Mas, olha aqui, ó, das 80 questões, doutrina caiu em 23,8% delas, tá? Jurisprudência caiu em 41,3% delas. Lei seca caiu em 63,3% de todas elas. E Constituição Federal caiu em 13,8% delas. Lembrando que é muito mais concentrado só em direito constitucional. Beleza? Mas se pegar aqui, ó, lei seca, né? Com a lei seca da Constituição Federal, olha a cobrança que não dá, né? Olha a cobrança que não dá de lei seca mais lei seca da Constituição, né? É muito, muito importante a gente produzir esse domínio, beleza? Então, vamos arrematar aqui essa aula agradecendo, né, pela presença de vocês, quem participou desses quatro encontros aí de doutrina, de jurisprudência, de lei seca, de Constituição Federal. Eu gostei muito de ministrar esses encontros, de pegar inúmeras questões do Enem, de secar com vocês, para realmente chamar a atenção de forma clara, né, e certeira, incisiva de como vocês têm que estudar aí para o Enem e para as provas de carreira jurídica como um todo. Eu não tive esse direcionamento, né, na minha época como concurseiro, e por isso eu demorei anos e anos para entender como esse jogo era jogado e conseguir ter uma preparação eficiente e passar aí nos concursos públicos, beleza? Então, eu espero que esses direcionamentos, né, tragam muitos insights para vocês. Se vocês não viram as três outras aulas de doutrina, jurisprudência e lei seca, assistam, tá no YouTube, tá? Tá no YouTube, então assistam essas aulas, são muito importantes, tá? E eu quero finalizar, né, com o nosso presente para quem não é nosso aluno, né? A gente, ao final desses encontros, a gente abre, né, um cupom de desconto adicional de 10% para entrar no treinamento. Esse cupom aí ele é válido até hoje, às 23h59. Então, assim, o nosso treinamento ele está ali com preço de 547, 547, né? Ele já está com desconto de 45%, né, de lançamento aí para o Enan 4 e com acesso vitalício, tá? Então você vai ficar com a gente até você passar o Enan e até você, quando você quiser, ficar com acesso a todos os mapeamentos sempre atualizados de todas as provas do Enan, todas as ferramentas que a gente criar para o Enan, você vai ter acesso a isso, né? Esse lote aí, ele finaliza no domingo, né, dia 13/7. Esse valor de 547 ele é até domingo, né, 13/7, mas hoje a gente ainda dá mais 10%, tá? De desconto e o preço fica 497 ou 12 vezes de 51,40, tá? O link para você acessar com esse valor ainda mais promocional, o Edson vai mandar aqui, né, no chat e no grupo lá do WhatsApp, beleza? Então, quem quiser entrar, esse é o melhor momento, é o melhor preço que a gente vai fazer para entrar no treinamento pro Enan e seguir com a gente aí até a aprovação no Enan. Beleza? Então, agradecer mais uma vez e abrir aí para a gente conversar. Quem quer fazer alguma consideração? O que que vocês acharam aí desses direcionamentos? Deixa eu abrir aqui o chat também. A mensagem bem legal da Thaís aí, Gustavo. Thaís Coelho Ávila. É muito importante conhecer as ferramentas do treinamento. Eu sempre tive dificuldade em seguir cronogramas de cursinho. Agora, minhas referências de estudo diário são as planilhas. Vou cumprindo as metas baseadas nos temas quentes. O Big Eye é essencial para entender como acontece essa cobrança. Vejo muitas pessoas presas aos PDFs e aulas dos cursinhos, né, com conteúdo prolixo e inviável. Temos que ser objetivos nos estudos e eu acho que esse treinamento me deu muita segurança no meu estudo diário, eu não fico mais navegando em temas que não são cobrados. Eu sempre falo para o pessoal assistir todas as aulas do treinamento. Valeu, muito obrigado aí, Thaís, pelo direcionamento. E é isso aí, né? As aulas do nosso treinamento são muito importantes, mas assim, essas aulas aí que estão no YouTube, a gente dissecando
esses 4 eixos de cobrança, né? Tá totalmente gratuito, tá para todo mundo assistir no YouTube e é ouro, tem ouro ali. Né? Se ver com calma, né? Ver com e transformar esses direcionamentos em estratégias práticas de preparação, dá para voar muito mais rápido. Né? A gente sabe que poucos ajustes aí na preparação respondem a muitos e muitos acertos a mais de questões de prova em pouco tempo. Tá? Fazendo ajustes em pouco tempo, em 1, 2 meses, você consegue ter um salto absurdo na pontuação do Enem. Beleza? Ainda mais no Enem, né? Que a gente tem aí esses padrões tão consolidados, tão seguros. Beleza? É, é isso aí. Então, alguém quer falar alguma coisa? Ou podemos finalizar hoje? Deu 1 hora certinha de encontro. Então, beleza, Se galera. vocês Gente, cons- Rapidinho. oi, claro. Se vocês. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Se vocês conseguirem fazer um mapeamento em questional, seria uma providência divina, né? Não sei se tem como direcionar mais. Eu fico no Dizer o Direito e às vezes eu assisto. Pode falar nome de professor? Boa noite. Pode falar. Pode, pode. Não tem, aqui não Às tem vezes eu isso, não. assisto revisão da professora Nelma Fontana. Ela é muito Legal. boa. Ela tem umas aulas de revisão assim na véspera, que ela já coloca em formato de questões. Aí você já fica vendo aquele negócio assim com cara de prova, sabe? Boa. Isso é muito É porque importante. o peso aqui é muito grande, né? 20%. Aí você acaba errando, tipo, uma média, assim. Nos concursos em geral, se você não dominar a jurisprudência, vai uns 50% no mínimo, né? Em questional. Isso aí, são eixos muito Não sei. importantes. E hoje a gente viu É, que a cobrança de Constituição, ela também é muito relevante aqui, Nana. Né? Em direito constitucional, ela é aham, muito relevante. Ela é muito importante também. Ela responde por uma quantidade de questões que não dá para a gente descartar. Beleza? verdade. É isso aí. Então, agradecer a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Vamos para cima aí, pessoal. Valeu, um abraço para todo mundo.